Primeira coisa é cumprimentar o Anselmo pela iniciativa e a equipe do Centro Social Rural, né, por nesse tempo em que se comemora os 60 anos de fundação do Centro Social Rural de Arizona, que foi a primeira entidade criada nesse município, entidade que foi criada ah, através de uma semana ruralista, e daí, como resultado dela, né, criou-se o Centro Social para contribuir com o homem do campo, certo? Isso precisa ser ressaltado. Segundo lugar, dizer que eu tive a honra de trabalhar, primeiramente, conheci o Centro Social ainda na adolescência, quando morava na Firmeza, mais precisamente participava da comunidade, morava e participava na comunidade eclesial de base da Estiva de Cima, ainda adolescente, né? Como desde criança eu conheci e tive essa catequese nessa comunidade. E na adolescência eu pude um dia, numa reunião lá na sedinha da comunidade, né, através de um dos dirigentes que tinha vindo ao Arizona e num trabalho de formação, né, levou-se a ideia de que as pessoas de bem deveriam, né, se associar ao centro social para poder contribuir, né, fortalecer essa entidade para poder contribuir mais assintosamente, né, para o bem da comunidade. Essa entidade ela tinha uma diretoria, na época era o Sr. Manuel Ribeiro de Oliveira o presidente, mas ela era muito bem assessorada pelos padres, né, que na época eram italianos. Tá, me filiei ao centro social, como eu disse, ainda adolescente, e participando de todas as assembleias, assim, bem informado de todos os trabalhos que tinham, tá? Me mudei para Arizona em 1985 e no final de 1987 eu estava desempregado e assim, eu era muito amigo dos padres que aqui estavam na época, o Rosino e o Padre José. Frequentemente eles, né, visitavam a nossa casa, né? Estava casado já, eu e a Silene. Patrícia tinha nascido, né? E um dia, recebendo a visita do Padre Rosino, ele disse assim: hoje eu vim aqui de maneira diferente, eu vim aqui para te fazer um convite. Seu Sebastião Modesto era funcionário do Centro Social, era pau para todas as obras lá no Centro Social, fazia de tudo, né? Um pouco. Ele estava aposentando, então eu precisava de alguém para substituí-lo. Então o Padre Rosino, juntamente com Sebastião Curraleiro, que era presidente na época, né, me convidou para assumir esse cargo. Na verdade, eu assumi, né? Fazia de tudo, assim, tinha pouca estrutura. Na verdade, naquela época tinha a creche no Boa Vista e a creche no bairro Nossa Senhora de Fátima. Também a escolinha Campo Formoso, que estava instalada ali, recém-instalada ali num prédio, o antigo Paiolinho, próximo à loja da FM, atualmente, pelas proximidades ali. Fui trabalhar, uma dificuldade violenta. Me lembro que o meu primeiro dia de trabalho, eu fui, né, buscar um latão de leite de 30 litros, peguei lá onde era o JL, esse leite era doado pelos produtores, você pegava ele lá no caminhão, eu fui levar até na creche, no bairro Nossa Senhora de Fátima, eu levei no ombro. Semana depois eles ficaram com dó de mim e compraram uma bicicleta cargueira que pesava uns 100 quilos, mais ou menos. Eu ia empurrando essa bicicleta, mas ainda bem que para descer eu descia nela. Tá, a coisa foi evoluindo, enfim. Mais tarde depois, as crianças estavam tendo necessidade, estavam com dificuldade de ir para a creche e eles pegaram uma caravana velha que tinha na diocese, estava largada, arrumaram ela, me deram ela para transportar crianças. Levavam umas 10 crianças em cada viagem.
era bem interessante, uma dificuldade enorme, sabe assim. Depois comprou uma Kombi, enfim, contando um pouco do relato, que foi o começo do meu trabalho como funcionário do centro social. Ali, a cidade de Arizona, ela ia só até nessa rua que sobe do supermercado Vale para cima, ali era a divisa. Para lá, onde é o Santa Maria hoje, era só pastagem, era de propriedade da diocese e paróquia. Então ali era um pastagem, tinha um curral ali pouco acima da nascente ali, no Santa Maria, onde tirava-se, nessa época já tinha um gado que tirava o leite para sustento das crianças da creche, da escolinha, e também abatiam, né? Abatiam algumas reses para sustento dessas crianças, das pessoas que estavam, né, trabalhando também. Tá. Com o decorrer do tempo, né, e com o desenvolvimento e com a confiança que tiveram em mim também, eu me tornei secretário executivo administrativo do Centro Social. E assim foi um trabalho bastante interessante por um bom tempo. Esse trabalho, na época, tinha diretoria, já falei, era apoiado pelos padres e assim, tinha um apoio muito grande, né, por parte da Diocese de Ipameri, que na época era o Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, o bispo. Depois ele foi transferido para a Arquidiocese de Goiânia, e veio para cá um outro bispo, para Ipameri, que já veio com as ideias diferentes. Então, até então, o Centro Social usava todos os bens imóveis, né, que pertenciam à igreja, mas era o Centro Social que administrava para esse trabalho social. Repito, creche, 2 creches, a escolinha Centro Promocional Campo Formoso, que era um reforço escolar e cursos profissionalizantes para adolescentes de famílias carentes. Com a saída de Dom Antônio e também a saída dos padres italianos, foram embora e veio para cá primeiramente o padre Valdivino, natural de Cristalina, que apoiava pra caramba o centro social. Nessa época, numa eleição, foi necessário que eu me candidatasse a presidente do Centro Social, fui eleito e assumi por 2 anos. Posteriormente, eu saí e fui tesoureiro. Assim, foi um trabalho muito difícil, era com muita dificuldade, mas enfim, vencemos a batalha. Tá. Com a saída do padre Valdivino, veio para cá um outro padre, e aí ele veio assim com as ideias muito diferentes. Ele veio com a ideia, juntou-se ele e o bispo e queriam a toda custa, né, não deixar esses bens móveis mais que estavam na administração do centro social, que era de propriedade da paróquia e diocese, eles queriam isso, né, eles queriam pegar isso de volta. Resumindo, na verdade, eles queriam pegar o centro social para, assim, que já estava bem estruturado. A intenção dele era essa. Só que o centro social tinha uns sócios bastante estruturados. Tinha gente com uma formação muito, muito grande mesmo. Assim. Então, numa assembleia deliberativa, foi proposto não, foi definido. Bom, padre, já que você não quer mais que o centro social fique com esses bens móveis administrando, então você assume a creche e a escolinha e o centro social vai procurar outro trabalho. E assim foi feito. Alguém que já tinha visto falar, através da CPT, tinha visto falar da Escola Familiar Agrícola de Goiás Velho, lançou essa ideia, foi uma equipe lá, conheceu a escola, achou bastante interessante e começou
começou o trabalho de implantação da escola. Primeiramente formou uma equipe de implantação, essa equipe ia no meio rural, divulgando o trabalho, procurando mesmo alunos que se interessassem a fazer parte da primeira turma da escola. A escola de Goiás Velho, como algumas outras escolas, inclusive a Unefab, era apoiada pela CPT, por outras entidades, mas assim, a entidade mais forte financeiramente era uma entidade da Bélgica, a Sinfer. E eles também, né, através do diálogo, toparam, né, apostar que Orizona também pudesse implantar essa escola. E assim foi feito. Primeiramente, eles concederam um recurso onde, juntamente numa parceria com a prefeitura, num prédio inacabado lá no Rio do Peixe, foi feito as adaptações e em 1999, né, foi implantada a escola lá no Rio do Peixe, certo? E ficou um ano lá e a entidade da Bélgica apostando muito nessa ideia, né? Resolveu no final de 1999 conceder um recurso onde se comprou essa propriedade da EFAORE. Era bastante dinheiro na época por ser bem próximo à cidade, enfim, mas era um lugar totalmente deixado, era digamos assim uma tapera aí. E a primeira turma abraçou isso aí com muito carinho, com muita luta, com muita dificuldade e fomos adaptando os prédios, fazendo assim, a coisa foi acontecendo vagarosamente. E aí a coisa foi indo. Em 2003, por um período, quando a Unefab veio do Espírito Santo para Brasília, eu fui convidado para trabalhar também, né, na Unefab. Eu fiquei fazendo essa ponte Brasília, Arizona, Brasília, Arizona. Não deixei o Centro Social, não deixei a EFAORE. E lá em Brasília, trabalhando com uma colega que trabalhava em questões de projeto, ela falou de uma entidade da Espanha que, quem sabe, pudesse, né, contribuir com a gente. E a EFAORE precisava muito de um dormitório. E nós, através dela, nós conseguimos esse projeto, que foi a edificação desse dormitório melhor que tem aí na EFAORE. Então foi graças a uma colega que eu trabalhei junto e através da Manos Unidas da Espanha que foi adquirido esse recurso e construído esse dormitório. E vários outros projetos, né, que certamente muitos vêm falar, que todas as turmas escutam, né, porque isso é passado cotidianamente para todas as turmas, assim, tantas e tantas parcerias que foi, né, edificando a EFAORE. E assim, queria falar um pouco do meu trabalho, contei um pouco a história e queria falar um pouco do meu trabalho no Centro Social. Eu fiquei, além de alguns anos apenas como sócio, mas eu fiquei mais de 20 anos como funcionário do Centro Social. E ainda mais 4 anos na diretoria executiva. Assim, foi um trabalho muito bom. Eu devo muito ao Centro Social, certo? O Centro Social me enriqueceu muito a vida. Mas eu também tive a minha contribuição muito grande, tanto eu quanto a minha família, para o Centro Social, para a EFAORE. Eu me lembro, nos primeiros anos aí de EFAORE, a minha casa era uma casa de todo mundo. Tantas e tantas pessoas que vinham para Arizona para conhecer, para fazer algum trabalho na EFAORE, alguns alunos, né? Assim, não tinha lugar de ficar. A minha casa era onde a gente fazia
Além de outras casas por aí, a minha casa era sempre aberta e minha esposa apoiava assim de uma forma muito, muito tranquila isso, né? Contribuiu muito. Então, o que eu queria dizer assim, centro social é sem dúvida a entidade, eu diria, mais importante, mais antiga e mais importante e a mais atuante que tem no município de Orizona. Isso é muito pouco divulgado, porque além do tempo de vida e assim, outras entidades, outras associações que aqui passou, né, já assim, já foram extintas, mas o centro social continua vivo e com esse trabalho muito significante que é hoje de formar jovens do meio rural, tá? Então o que eu queria dizer era isso. Sou muito grato por ter tido uma vivência no centro social e assim, eu queria dizer também que mesmo depois que na verdade eu tive que sair do centro social, certo? Eu saí foi porque primeiramente eu fui trabalhar na Efacote e depois da Efacote a Unefab veio para Arizona e aí eu fui trabalhar na Unefab, mas assim, a Unefab já estava com uma situação muito complicada, né? E aí eu achei por bem, né? Estava numa situação muito complicada assim administrativamente. E aí eu achei por bem eu mesmo, né, tomei a decisão de sair, certo? Mas eu queria dizer que eu saí do centro social, mas ainda considero um sócio. Não estou como sócio efetivo porque eu não tenho participado das assembleias, mas é porque nos últimos anos, já faz um bom tempo, que as assembleias são feitas em dias úteis. E todas as vezes que tem assembleia, o meu trabalho eu não consigo disposição para isso. Mas assim, eu continuo e ainda sonho, né, em contribuir, né? E eu contribuindo, eu posso ser contribuído também, tá? Mas assim, essa entidade, eu tenho muito apreço por essa entidade. E mais uma vez eu parabenizo a equipe, né? E faço votos de que essa entidade continue firme, que continue formando jovens, continue formando famílias, né? Para famílias para o crescimento, né? Do bem da nossa comunidade, tá? Um abraço.